Se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, o capítulo é o capítulo 20. O versículo é o versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Amém? Vamos ler até aí. Podemos assentar. Eu quero falar com você sobre oração sincera, sobre o que é oração, que é uma ferramenta de fé que a gente usa exatamente quando a gente se sente assim encurralado, sem saída, sem opção, sem saber o que fazer. E não são poucas as vezes que a nossa vida, ou que nós nos sentimos assim, encurralados, sem saída, sem saber o que fazer. E geralmente quando você se sente assim, é muito comum a gente se lembrar de Deus. Se lembrar de Deus, e às vezes a gente se lembra de Deus, mas não sabe como chega até Deus. Você sabe que Ele existe, mas você não tem assim uma abordagem certa, uma forma como chegar, até porque às vezes a gente já se sente muito impedido pelas limitações que a gente tem, pelas falhas, pelas imperfeições que temos. A gente fica achando assim que Deus não vai atender, que Deus não vai ouvir, porque a gente se sente por demais indigno. E o que eu quero dizer para você é que a indignidade nossa é alguma coisa que você não tem como mudar, não tem como reverter. Baseado pela Bíblia, nós nunca seremos dignos de nada. A diferença que existe dentro de toda essa questão e esse contexto é que Deus nos fez digno. É diferente. Você pode não ter dignidade, mas Deus realmente fez você digno pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, o que faz você ter direitos, mesmo que você não tenha, quem sabe, qualificações para ter direitos de Deus em alguma coisa. Mas a Bíblia deixa claro que nesse contexto todo se confirma aquilo que nós conhecemos, que se chama graça, palavra graça. O que é que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido. Um benefício que você recebe de Deus sem merecer. E toda a nossa relação com Deus, ela está muito pautada na graça, na misericórdia, na bondade que Ele tem para poder interagir conosco, não porque merecemos, porque a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícies diante de Deus, devido à perfeição e à santidade que Ele tem. Mas isso não tira de você o direito de ser socorrido por Ele. Por quê? Porque na frente de qualquer perfeição que você não tem, vem a graça de Deus que te aproxima e que cria essa ligação e essa possibilidade de haver um entendimento, de haver, sem dúvida alguma, uma aproximação que beneficia você. E saibam vocês uma coisa interessante. Jesus, Deus, sempre está pronto. E às vezes Ele é até permissivo em situações difíceis que você possa viver ou passar, porque Ele entende que nessas situações difíceis, que muitas vezes Ele é permissivo, e a maneira que Ele encontra Ele poder se aproximar de você, é quando você percebe a sua dependência,
É quando você percebe que você não é super-homem, não é super-mulher, e que tem dependência dele, e sempre ele vem com muito amor, com muita misericórdia e muita graça nos socorrer nesses momentos em que nós nos sentimos completamente sozinhos, vulneráveis, sem saída. A presença dele se torna um socorro bem presente nas nossas aflições, como diz o próprio Salmo da Palavra. Então quero contar para vocês essa história, e que ela sirva de um sinal, de um exemplo para a sua vida. Você que está aqui, talvez, encontrando dificuldade para pedir, porque não se sente digno, e talvez bloqueado por uma série de razões pelas quais você se bloqueia, exatamente por se sentir muito pequeno diante de Deus. Saiba então que você tem acesso a Deus pelos meios pelos quais Deus estabeleceu esse acesso. E um dos acessos é a oração. Mas o que é oração? Oração é quando você se predispõe a falar com Deus e a ter uma conversa com alguém que você crê que está vendo você e que está escutando você. Isso é oração. Qual é a diferença que existe entre orar e rezar? É uma boa pergunta. As duas coisas são a mesma coisa? Biblicamente, não. O que é rezar? Rezar é quando você tem as palavras decoradas, que não são frutos da sua emoção do momento, daquilo que você está sentindo, mas é aquilo que você decorou para poder falar. É aquela coisa que está. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi uma oração quando feita por Jesus. Mas hoje, quando você faz a oração do Pai Nosso, você não está orando, você está rezando ela, porque reza no papel, reza na Bíblia, reza no Novo Testamento, está lá registrado aquelas palavras que são decoradas, que todos nós conhecemos. Não é fruto da sua emoção do momento, daquilo que você está sentindo. Na verdade, a oração do Pai Nosso feita por Jesus, ela tornou-se um modelo para que você possa organizar a oração que você vai fazer para Deus, que é as suas palavras espontâneas. É como se ele estivesse dizendo, você ora assim, tentando colocar organização nas coisas que você fala. Então, rezar é alguma coisa que seja decorado. A oração é alguma coisa que sai de dentro de você, movido por uma emoção, por uma necessidade do momento. É conversar com Deus. Aí você para e pensa, mas eu vou conversar com Deus? E será que Deus está me vendo? Será que Deus existe? Eu nunca vi Ele, não sei como Ele é. Tem gente que já me questionaram dizendo isso. Nunca vi Deus. Não sei se Ele é alto, baixo, magro, gordo, ou magro, branco, moreno, não sei. Como é que eu vou ter essa certeza? Isso é a fé. Tem muita coisa que você não precisa ver para acreditar que existe. Uma das coisas que você não vê, por exemplo, é esse vento que está saindo aqui do ar-condicionado. Ele está saindo aqui, está batendo em mim aqui. Talvez algumas pessoas, ele está batendo, você não está vendo, mas ele está aí, porque eu estou sentindo aqui. A relação com Deus é mais ou menos assim. Você não pode ver, mas você pode sentir. A sua sensibilidade faz você sentir. Você não está vendo, mas você sente. Sente a presença, sente o conforto que bate no teu coração, aquela certeza de que alguma coisa está alentando a tua vida e a tua alma. Você sente que a coisa vai acontecer, porque uma força toma você no momento em que você pede e diz, eu estou contigo, vai dar certo, e você fica imbuído daquela certeza, daquela segurança que vem junto com a fé, porque Deus começa a se manifestar. Às vezes alguém vem e diz uma coisa para você, que você percebe que não é coincidência, que está ligado àquilo que você falou com Deus, e para Deus confirmar que Ele ouviu, aí vem outra pessoa, diz a mesma coisa, e você começa a fazer uma ligação. De que você não viu, mas que Ele ouviu. Você não tem como vê-lo, a Bíblia diz que Ele é todo poderoso, nem sei nem se nós temos como
ver e resistir. A Bíblia diz que Moisés viu Deus passando de costa lá na montanha. O rosto dele ficou tão brilhoso, que ele teve que descer da montanha e colocar um véu sobre o rosto. Tanto foi a glória só de estar perto. E Deus tem esses detalhes, você não pode ver, mas você pode sentir. Isso é a fé. A fé que tem como definição exatamente isso, de você crer naquilo que você não está vendo. Isso é a fé, senão não seria fé. Você passa a ter fé, você nunca viu, mas você tem experiências, onde ele se manifesta e ele precisa ter experiência com você. Às vezes ele é permissivo nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, só para vir depois e mudar as situações e ajudar você, para poder impactar você e dar para você a certeza de que você está sendo cuidado, que você tem um Deus, tem alguém que te sustenta e que está contigo nos momentos difíceis. Ele precisa se manifestar para você. Às vezes ele faz isso para gerar experiência com você. E a Bíblia diz que tinha um rei muito dedicado a Deus. Ele se chamava Ezequias. Ele era um camarada que procurava fazer as coisas tudo certo, procurava andar na presença de Deus. Era um indivíduo que tinha respaldo espiritual pela responsabilidade, pela vida com Deus, pelo comprometimento que ele tinha com Deus, deu a ele um certo respaldo espiritual. E quando você tem respaldo pela vida que você mantém com Deus, Deus prioriza isso, valoriza isso. Ele sabe quem são os seus. E a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso. Ele estabelece aliança com você. Se você tem aliança com Ele, Ele tem aliança com você. E se Ele tem aliança com você, Ele faz valer essa aliança que Ele tem contigo. E esse homem, chamado Ezequias, tinha aliança. Era um camarada aliançado, totalmente comprometido com Deus. Mas ele adoeceu como qualquer mortal. Ficou doente. A doença dele era no estômago. E ela foi se agravando, se agravando, se agravando. Foi se agravando. Até que Deus falou com um profeta, que era amigo dele. Esse profeta chamava-se Isaías. E disse assim: Isaías, vai lá no palácio do Ezequias, disse Deus, e diz para ele arrumar a casa dele. Porque por certo ele não vai viver, ele vai morrer. Então diz para ele se ajeitar, se arrumar, porque ele vai ser recolhido. Quando ele recebeu essa notícia, ele entrou em pânico. Como qualquer ser humano entra. Por que nós entramos em pânico? Porque Deus colocou em nós um instinto de preservação. Esse instinto de preservação que você tem, que nós temos, é algo tão forte em nós, é o instinto mais forte que nós temos. Para defender nossa vida, nós somos capazes de qualquer coisa. Somos capazes de fazer coisas quase impossíveis para poder proteger a vida que nós temos. Se somos atacados, nós lutamos até a última força para tentar preservar a vida que temos, porque Deus colocou em nós esse instinto de preservação, que é o instinto mais forte que nós temos, mais forte que o ser humano tem, que o ser vivo tem, até os animais têm. Depois do instinto de preservação, o segundo instinto mais forte que nós temos é o sexual. É o segundo mais forte. Mas o primeiro é exatamente esse instinto de preservação. Ninguém quer morrer. Quando alguém decide morrer ou quer se matar, porque ele não está bem, não está saudável, mentalmente ou emocionalmente. Mas a priori, quem está saudável quer ficar vivo. Porque Deus colocou na gente esse instinto de preservação. E Deus precisa tanto que você esteja vivo, que Ele vetou para mim, para você e para nós, todo e qualquer conhecimento do que acontece depois que morremos. Se Ele mostrasse para você como é o outro lado, que é melhor do que aqui,
Você poderia ver e perder o interesse por essa vida e ficar se apressando para chegar do outro lado. Mas ele não deixou você saber quase de nada. São poucas coisas que nós sabemos. Poucas pessoas conseguiram chegar do outro lado e voltar para dizer alguma coisa. E uma delas foi o apóstolo São Paulo. E ele disse que quando ele foi, ele nem disse que era ele disse que conheceu um homem que tinha ido lá, que tinha ido até o terceiro céu, ele falou. Conheci um homem que foi até o terceiro céu e quando ele chegou lá, ele viu coisas inefáveis que não dá nem para compartilhar com vocês. E ele não quis entrar em detalhes o que foi que ele viu, porque Deus deu o privilégio dele ir até lá para ver e voltar, e quem sabe não ficar preocupado com a morte que ele teria, que foi decapitado ele. E ele passou a perceber que a morte não era nada. Ele dizia que para ele viver era Cristo e o morrer era lucro, depois que ele teve uma experiência do outro lado. É o que diz a Bíblia. Então vejam bem uma coisa, a gente não sabe quase nada, a gente sabe que existe um lugar. O apóstolo São Paulo foi no terceiro céu. Sabe quantos céus existem? 7. Quando você vai ler a Bíblia, você nunca encontra a palavra céu no singular, sempre você encontra no plural, céus, céus. Porque são muitos, são fases. Baseado pelo estudo da teologia, o primeiro céu é o céu das aves, onde as aves vivem. O segundo céu é o céu dos astros. E o terceiro céu já é além dos astros. E o quarto já é além dos astros e dos astros. E o quinto, e o sexto, e o sétimo, que deve ser a morada de Deus, é muito mais além ainda. Paulo só foi no terceiro céu, que deve ser o lugar para onde nós vamos no momento em que o nosso cérebro para de funcionar e o nosso coração para de bater. É para o terceiro céu que nós vamos. Um lugar que Jesus chamou de paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, dizendo que existe esse lugar. Quem quer ir para o céu? Levante a mão aí. Vou orar para você ir lá logo agora, dá para ir? Está vendo? Como instinto de preservação não quer que você vá agora? Você quer ir para o céu, mas não agora. Não é verdade? Por causa do instinto de preservação. E o profeta Isaías chegou e foi lá falar com ele. Ezequias, ele o que é? Deus mandou dizer para você, amigo, que eles eram muito amigos, para você arrumar a sua casa, porque ele vai levar você, ó. Meu irmão, esse negócio de levar é uma coisa séria, né? É uma coisa muito séria. Eu até ouvi uma piada um dia desse que eu achei interessante. Eu vou até cortar para contar a história que eu vi. Tinham 2 camaradas que viviam aqui na terra que adoravam jogar futebol. E eles viviam conversando, dizendo assim, rapaz, será que quando a gente for lá para o céu, a gente vai jogar uma bolinha lá, vai jogar um futebolzinho lá? Aí o amigo disse, olha, eu não sei não, mas vamos fazer um acordo aqui. Quem morrer primeiro volta para contar se tem futebol ou não. Está fechado, eles fecharam. Até que um dia um deles morreu. Morreu, foi lá para o céu. E quando chegou no céu, ele se lembrou que ele tinha que avisar para o amigo dele se tinha futebol ou não. E ele resolveu voltar numa noite que o amigo estava dormindo. O amigo estava dormindo, ele chegou e disse, amigo, acorda. Ele acordou. O que foi que houve? Vim te trazer a notícia, rapaz, eu tenho 2 notícias para ti. Uma é boa, uma é mais ou menos, eu não sei se você vai gostar. Ele disse, qual é a primeira? Boa. Ele disse, a boa é que lá no céu tem um futebolzinho para a gente jogar assim. Ele falou, opa, que legal. E a outra notícia qual é? É que meu amigo está escalado para o jogo de amanhã. Aí ele já não queria ir. Vocês estão entendendo? Chegaram com Ezequias, o profeta Isaías, e disse, pois é, Deus mandou dizer para você arrumar a casa, que ele vai recolher você. Meu amigo,
O amigo contou a história, deu o recado de Deus e saiu, né? Nem esperou o resultado. Foi embora porque ele sabia que ia ter chororô. Ezequias, diz a Bíblia, que era rei, começou a falar com Deus. Ele entrou em desespero e começou a prevalecer o instinto de preservação. E ele começou a dizer, Senhor, Senhor. Ele começou a falar para Deus, lembra-te que eu tenho andado nos teus caminhos. Ele falou para Deus. Lembra-te que eu não tenho dividido meu coração. Se eu tenho algum respaldo contigo, me dá uma força aí, porque eu quero viver, ele falou para Deus. E diz a Bíblia que ele começou a chorar, mas ele começou a chorar muito, a chorar copiosamente. O profeta Isaías deu o recado e já saiu do palácio, porque não dava para ficar lá, vendo o amigo entrar em desespero com uma notícia dessa. Nem bem ele desceu as escadarias do palácio, Deus fala com ele, com o profeta, dizendo, Isaías, volta e vai lá falar com Ezequias. Vai lá e diz para ele o seguinte, está até a imagem dele doente aí. Vai lá e diz para ele o seguinte, eu ouvi as suas palavras e vi as suas lágrimas. Então o que vai acontecer é que eu vou dar para você mais 15 anos de vida, disse Deus. E além dos 15 anos de vida que eu vou dar para você, eu vou dar mais um bônus para você. Como você é um camarada legal, comprometido comigo, envolvido comigo, eu vou dar para você 15 anos de vida, e além dos 15 anos de vida, eu vou dar para você ainda vitória sobre todos os teus inimigos e adversários. Porque naquela época o pessoal vivia muito em guerra. Vou dar vitória para você. Aí ele pegou, foi e deu uma mensagem para ele. Quando ele ouviu, ele disse, não, eu quero um sinal, ele falou. Por que ele falou que ele queria um sinal? Porque naquele momento, como ele sabia que Isaías era muito amigo dele, ele pode ter imaginado o Isaías vir aqui só para me consolar, para eu não ficar chorando, ele veio me consolar. E ele disse, eu quero um sinal, ele falou. Qual é o sinal que você quer? O sinal vai ser esse, falou Isaías. É que o sol vai recuar 10 graus no relógio de Acás. É esse o sinal que vai haver. Ele disse, não, eu quero que venha retroceda todo, né? Os 10 graus venha venha retroceder a sombra no relógio de Acás, e que seja num sol declinante, ele falou assim, que seja num sol declinante. Eu tenho aí o relógio aí, para poder explicar para vocês. Não tem a imagem do relógio? É esse relógio. Antigamente o relógio era assim. O que ele estava querendo? Ele estava querendo, como sinal de Deus, que no sol declinante, no pôr do sol, quando o sol estivesse jogando para o lado do relógio de Acás, nessa hora, o que ele queria era uma coisa completamente impossível, como a sombra. O que ele queria? Essa sombra que deveria ir para trás, que ela viesse para frente. O que era impossível, porque o relógio funcionava exatamente assim. Se o sol estava declinante, a haste estava aqui e a sombra ia ficar para lá. Ele queria que a sombra ficasse para cá e que esse fosse o sinal de Deus, de que ele realmente ia ser curado e que Deus havia de fato falado aquilo, com certeza na incerteza de que poderia ser uma palavra de consolo do profeta Isaías. E diz a Bíblia que aconteceu exatamente isso. No sol declinante, a sombra recuou. Diga glória a Deus. E diz a palavra de Deus que ele foi lá e simplesmente Isaías pegou uma pasta de figo, colocou no estômago dele, porque a doença dele era no estômago. E diz a Bíblia que o rei Ezequias ficou curado e teve mais 15 anos de vida. Diga glória a Deus. Por que eu estou pregando isso para vocês? Para dizer duas coisas. Primeiro, que Deus ouve a oração. Eu não sei como é que você pode estar pressionado, você pode estar se achando sem saída, você pode estar vivendo um momento muito complicado da sua vida, na qual você não consegue encontrar uma expectativa positiva de fim ou de luz no fim do túnel.
Ou de repente a sua vida se complicou totalmente, tudo ficou de cabeça para baixo e as coisas ficaram em uma situação em que você perdeu o controle de tudo, que você não tem como de você mesmo ter solução para determinadas situações e questões que estão diretamente ligadas à sua vida ou aos seus problemas. Eu quero colocar em você nesta noite, no teu coração, a esperança dessa capacidade que Deus tem de ouvir oração. Que você pode falar com Ele independente de quem você seja. Deus não vai ouvir oração sua porque você é perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Deus não vai ouvir oração sua porque você é uma pessoa sem falhas, porque não tem como existir uma pessoa sem falhas. Deus vai ouvir uma oração sua porque você crê nele e você busca ele e porque você está confiando que ele é a única pessoa que pode socorrer você no momento em que você se sente totalmente vulnerável ou totalmente perdido dentro de uma situação. Quero dizer para você acreditar, independente da gravidade, independente do grau de dificuldade do qual possa ser realmente a situação ou a dificuldade que você está vivendo, eu estou usando aqui a palavra de Deus para você fazer como Ezequias, falar com Deus, pedir misericórdia, pedir ajuda e clamar por um milagre, porque às vezes a nossa vida fica em uma situação tão dependente de Deus, que só o que pode mudar as coisas são os milagres de Deus, e milagres sempre é com Deus Todo-Poderoso. E você pode perceber também que Deus trabalha muito com os sinais. Ele sempre está sinalizando para você as coisas. Os sinais fazem parte da vida da gente. Sempre as coisas mais graves antes de acontecerem, elas sinalizam. Uma pessoa antes de ter um infarto, quais são os sinais que ela tem? Dor no peito, amortecimento no braço. E tem um monte de sinal que vem antes do infarto chegar de fato. Aí você desconsidera os sinais e às vezes é surpreendido. Na vida tudo dá sinal. Uma pessoa quando não está sendo mais leal a você, ela começa a dar os sinais. Tudo vai dando sinal. As pessoas dão sinal para você. Às vezes a gente que não tem a sensibilidade para perceber. Tem pessoas que são mais observadoras e sensíveis e começam a perceber às vezes os sinais que o companheiro está dando, os sinais da falta de amor, os sinais do descaso, os sinais da indiferença. Sempre esses sinais são dados. E Deus, às vezes, está dando sinal para nós. Está sinalizando, olha, vai dar errado. Por aí vai dar errado. Não é por aí. E Deus às vezes dá todos os sinalizadores e nós desconsideramos todos eles. Quando nós percebemos, nós estamos envolvidos em alguma situação que poderia ser evitada antes, se nós tivéssemos a sensibilidade para observar os sinalizadores de Deus. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você, não importa como é que você está. Não importa o que você está vivendo. Não importa quais sejam os sinais que amedrontam, que assustam você, que você está percebendo. Sinais na sua vida, sinais nas suas questões pessoais, sinais em pessoas que você está percebendo, sinais que têm chamado a tua atenção e têm deixado você realmente assim, naquela expectativa e naquela preocupação. Eu chego e digo para você, por mais complicada ou complexa que você possa estar vivendo uma situação, creia no poder da oração que você pode fazer para esse Deus. Creia. Você usa da fé, fala com Ele, e a resposta muitas vezes chega com grandes sinais, como aconteceu com esse rei chamado Ezequias. E para a gente encerrar essa pregação, vamos ler um salmo. Esse salmo que eu acho muito interessante. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Espera silenciosa. Às vezes você está quietinho, sofrendo ali por dentro,
chega a estar naquela amargura, naquela angústia, mas você está esperando nele, em Deus, amém? Você sabe que para resolver a tua situação e o teu problema, só ele pode resolver. Se ele não resolver, você não sabe como resolver. E às vezes a gente fica nessa sensação do rei Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, ele falava. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. A salvação, nessa colocação, não é salvar a alma, é salvação de socorro, para tirar você do sufoco, da situação perdida que você se encontra. É salvar, resgatar você. E a minha salvação, e o meu alto refúgio, o lugar onde eu me protejo, que é muito alto, que o inimigo não chega lá. Não serei jamais abalado, disse ele, do Salmo. Eu não vou ser abalado, ainda que a situação esteja complicada, complexa, seja tudo muito difícil, a minha fé me sustenta e não me deixa ser abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória também. A vitória é minha, para que tudo dê certo, eu dependo de Deus. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E até aí? Tem mais. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. E até aí? O que é que eu estou tentando dizer para você? Tem momento que tem que ser oração e se apegar em Deus. Porque quando você começa a usar dessa forma, como Deus nos ensina na sua palavra, você vence, você supera as situações, você se sobrepõe às dificuldades, e esse salmo foi escrito por alguém que viveu uma situação muito atrapalhada, muito difícil, que parecia sem saída, mas ele cantava isso, dizendo, é em Deus que eu espero, e Deus veio na hora certa e estabeleceu para ele o livramento e o socorro da qual essa pessoa, que era o rei Davi, estava precisando. É a mesma forma que Deus age para poder tratar e interagir com você. Amém? Então não importa o que se passe, somente confia, tenha fé, porque o teu socorro, como diz a Bíblia, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus te abençoe.